Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, em Romanos capítulo 15. Gostaria que os irmãos atentassem para a leitura que farei após a oração, dos versos número 1 a 13 de Romanos capítulo 15. Abra a sua Bíblia, deixe a mesma aberta na porção que será lida. Nós vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe na leitura e na meditação da palavra do Senhor. Romanos 15, 1 a 13. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, nosso Pai, te bendizemos porque temos ao Senhor como nosso Deus e nós somos o teu povo, o rebanho do teu pastoreio. Como tal rebanho, certamente somos alimentados pelo Senhor, e isso o Senhor faz por meio da tua palavra, que é alimento para a nossa alma, nutrição para o nosso ser. Nesta noite, ó Deus, estamos diante do Senhor e, tal qual Maria, queremos, quedados aos teus pés, escolher a melhor parte, a qual não nos será tirada, Senhor. Dá-nos graça para receber a tua palavra com alegria, com fé, com esperança, com gratidão e com o desejo ardente, ó Deus, de que possamos recebê-la, de tal sorte a vê-la operar na nossa vida, por meio da ação do teu Santo Espírito que nos ilumina. Toma-nos nas tuas mãos, ó Deus, a começar em mim, que a excelência do poder seja do Senhor, que o teu nome seja glorificado. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Romanos capítulo 15, verso 1, lemos assim: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém, amém. Meus irmãos, nós temos um grande desafio para a igreja, e este grande desafio está relacionado com relacionamentos. Se tem uma coisa que você pode ler a Escritura e perceber em muitos estágios da vida do povo do Senhor, é exatamente problemas relacionados com relacionamento. E é fácil perceber isso, pois um dos nossos problemas com Deus era exatamente este:
nós estávamos com um relacionamento quebrado com o Senhor por causa dos nossos pecados. Tal dificuldade não permaneceu apenas com o Senhor, mas se estendeu por os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, aqueles que foram criados à imagem e semelhança do Senhor nosso Deus. E hoje é possível que ainda vivenciemos isto de forma visceral na igreja. Infelizmente, isto acontece. Mas esse tema era alvo da instrução do apóstolo Paulo, pois ele contemplava que uma vez que fomos salvos pelo Senhor, que o evangelho poderoso adentrou a nossa vida, além de restabelecer um correto relacionamento com Deus por meio de Cristo, também deveria nos habilitar a um correto relacionamento com o próximo, quer fosse ele membro da igreja ou não, ou ainda em outras palavras, quer seja ele salvo ou não. Isto fica evidente na medida em que nós olhamos para a Epístola aos Romanos, capítulo número 12, do verso de número 9 até o verso 10 do capítulo 13, quando o apóstolo Paulo está detido a mostrar exatamente o tipo de relacionamento que nós precisamos manter com o nosso próximo, quando ele não é nosso irmão. Mas alguém perguntaria: e se for irmão? Como que se dá? Não tem problema? Tem. Mas como resolver? No caso específico aqui, o apóstolo Paulo toma uma seção desse problema. Ele não vai tratar de todo tipo de relacionamento problemático, mas ele mostra que na igreja aqui em Roma existiam aqueles que se achavam fracos e os que se achavam fortes. E isso logicamente traria para aquele relacionamento conflitos. Então ele vai se deter a entender este aspecto e tratar disto, o que ele faz a partir do verso número 1 do capítulo 14 até o verso de número 13 do capítulo 15. Então ele dedica toda esta sessão exatamente para mostrar aos irmãos as formas pelas quais eles deveriam se relacionar, entendendo a fraqueza ou a fortaleza, mas de modo que pudessem viver harmoniosamente, de modo tal que pudessem glorificar ao Senhor. É importante que você perceba que tudo isto está encapsulado numa única unidade, a saber, uma vez que você é salvo, você deve aprender a servir a Deus, também mantendo este relacionamento que glorifique ao Senhor. Agora, portanto, nesta última parte, ele vai nos ensinar, irmãos, a partir de 4 questões bem elementares e bem óbvias, como que eu e você, quer seja fraco ou forte, deve lidar com tais questões relacionadas aos nossos relacionamentos. E eu queria que você, por favor, acompanhasse comigo, tendo por base tudo isto que acabei de dizer e entendendo o seguinte: não é à toa que o apóstolo Paulo inicia esta tratativa mostrando que um item especial é a humildade. Romanos 12, 3. Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Então é possível que você ache que você é fraco, sendo forte. Ou quem sabe você se acha forte, sendo fraco. A medida exata é dada pelo Senhor, e não por aquilo que eu acho, mas pela aferição à luz da palavra do Senhor. Assim sendo, irmãos, gostaria que nessa noite nós víssemos que devemos servir a Deus, agradando não a si mesmo, mas buscando a edificação do próximo. Deus nos ensina em sua palavra que nós devemos servir a Deus, não agradando a nós mesmos, mas buscando o quê? A edificação do próximo. É assim que, como crentes, nós devemos proceder. E como é que isso se dá? Por favor, irmãos,
Olhe comigo mais uma vez para o verso 1 do capítulo 15. A primeira coisa que o apóstolo Paulo coloca, e esse é o primeiro item que eu e você devemos observar, é que há um princípio orientador com relação a isto. Portanto, não devemos achar que isto aqui é uma ideia que o apóstolo Paulo teve, e um dia que ele estava iluminado, e era uma observação sua, uma particular elucidação. Não, o próprio Deus o orientou a estabelecer este princípio orientador nos relacionamentos. E isso está no verso número 1. Por favor, leiam juntos o verso 1 do capítulo 15. O que é dito? Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos. Primeira coisa importante quando se observa nesse princípio é que o apóstolo Paulo quer que o crente tenha uma consciência precisa, a partir de Deus, de quem ele é na fé, de qual o seu estado. Veja que o apóstolo Paulo coloca-se na condição de forte, e logicamente ele não era amadurecido na fé. Mas você precisa entender que se você é desta maneira, tem outros que não o são. Então na igreja existe essa heterogeneidade de pessoas fracas e pessoas fortes na fé, e nós precisamos aprender a lidar com isso. Então a consciência da minha real condição é importantíssimo, de modo, utilizando o parâmetro de Romanos capítulo 12, 3, ninguém pense de si mesmo além do que convém. A consciência de que eu sou diante de Deus. E uma vez que isso está estabelecido, eu tenho aqui duas atitudes que são faces de uma mesma moeda dentro do relacionamento. A primeira, eu devo aprender a suportar os débeis. Meus irmãos, eis aqui uma situação extremamente delicada, não é verdade? Por quê? Porque quando nós olhamos para a igreja do Senhor, e se você olhar com paciência, com atenção, você vai perceber que nem todos estão no mesmo nível espiritual. E eu não estou dizendo que isso seja ruim ou bom, eu estou dizendo que há diferença. Então pode ser que, a exemplo daquela época, existam irmãos que se escandalizem pela comida. Tem outros que vão se escandalizar pela bebida, outros que vão se escandalizar pela roupa, outros vão se escandalizar pela sua forma de vestir ou de se portar, mas nem todos estão no mesmo nível. Então uma face da moeda é exatamente você entender que você precisa o quê? Suportar os débeis. Se todo mundo na igreja for forte, quem será o débil? Se todo mundo for débil, quem será o forte? Então há essa necessidade para quê? Para que possamos exercer os próprios dons que o Senhor nos deu, de modo que aprendamos a suportar aqueles que são mais fracos. Por favor, abra sua Bíblia na epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo de número 6, e veja como, em outras palavras, Paulo coloca o mesmo princípio. Veja comigo, Gálatas 6, verso 1, vou ler a partir daí. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, aqui seriam os fortes. Estão vendo aí? Vós que sois o quê? Espirituais, vocês são fortes. Corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Agora leiam juntos o verso 2. Levai as cargas uns dos outros. Então eu preciso ter a capacidade de levar a carga do meu irmão, que é débil. Então uma face dessa moeda, deste princípio é essa: eu tenho que estar em condições de suportar as debilidades dos fracos. Você não é forte? Se é forte,
suporta. Mas por outro lado, a outra face da moeda, por favor, veja comigo novamente Romanos 15, verso 1, é que ao suportar a debilidade dos fracos, eu devo abrir mão do alto agrado. Então, na igreja, eu não posso estar aqui para fazer a minha vontade, para ser um agradador de mim mesmo, sobretudo em detrimento do meu irmão. Então, Paulo quer que haja um amor altruísta, que se dá, um amor onde se perceba com clareza, com verdade, que existem sim pessoas que vão precisar da nossa ajuda. E neste momento, eu vou ter que abrir mão dos meus próprios interesses pelos interesses de Cristo, que é o bem do meu irmão. Então aqui está o princípio estabelecido. Pastor, como é que eu me relaciono? Entendendo que na igreja, fortes suportam os fracos, fortes não agradam-se a si mesmos, mas agradam a Deus. Meus irmãos, quando isso se dá, como é que a gente poderia materializar isso à luz da Escritura? Abra sua Bíblia, por favor. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Veja um exemplo do apóstolo Paulo, fazendo uso desse princípio em sua própria vida, abrindo mão de algo que poderia ser seu direito, mas para não se tornar um entrave na vida do outro. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, veja comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Veja comigo a partir do verso 1. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Estão acompanhando? Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de pureza, nem de se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disse esta testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Observe agora, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a ponto de oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus os testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos, admoestando-os para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ele tinha direito, ele podia exigir, mas ele não fez isso, pensando no bem dos irmãos. Então não é só um princípio teórico, uma abstração, é algo prático. Quer viver bem? Aprenda a suportar os débeis e abrir mão de agradar a si mesmo. A segunda coisa que o texto nos ensina está aí nos versos números 2 e 3. E agora nós temos, queridos irmãos, algo muito importante também posto pelo apóstolo Paulo. Quando nós queremos viver relacionamentos saudáveis na igreja, com os débeis e os fortes, vivendo para a glória do Senhor, a segunda coisa importante é que nós devemos observar o exemplo perfeito disso. Acabei de citar o exemplo do apóstolo Paulo, registrado na Escritura. Mas para onde Paulo olhava,
quando estabelecia este princípio. Veja comigo agora o verso 2 e 3. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Agora Paulo está colocando diante dos leitores o perfeito exemplo de uma vida altruísta, de uma vida de amor, de suportar os débeis. E esse exemplo não veio da terra, veio do alto, do céu. O próprio Deus, habitando e encarnado entre nós, é o perfeito exemplo de abrir mão dos próprios interesses para satisfazer aquele que o comissionou, o Pai. Meus irmãos, Paulo olha para Cristo e mostra o seguinte: se nós queremos um exemplo perfeito, orientador, que estabelece esse paradigma, não pode ser outro senão a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que ninguém melhor do que o apóstolo Paulo para falar-nos sobre isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 2, e veja como ele, mais uma vez, tomando o exemplo do Senhor Jesus Cristo, mostra esta atitude de não agradar a si mesmo, mas agradar aquele que o chamou e pensando no bem do outro. Filipenses 2, irmãos, verso de número 5, olha o que é dito: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Veja que quando Paulo vai falar de uma vida de renúncia, ele não coloca o seu próprio exemplo, mas o exemplo perfeito é Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de quê? De cruz. Quando você pensa em convivência, relacionamento, para quem você olha? Para onde os seus olhos são dirigidos? Quem é o padrão perfeito que ajuda você e a mim a termos relacionamentos que visam a edificação do outro, que tem essa postura posta aqui nesse livro de não agradar a si mesmo, mas aquele que o chamou? Quem é este? Irmãos, nós precisamos olhar para Jesus e imitá-lo. Não é à toa que a palavra de Deus nos diz, o próprio apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. Sabe o que é interessante? Que muitas vezes nós queremos ter relacionamentos saudáveis, mas não queremos imitar ao Senhor Jesus Cristo no sentido de abrir mão dos nossos próprios interesses. Nós queremos ter relacionamentos saudáveis, mas estamos sempre pensando naquilo que podemos obter do outro, e não no que podemos dar. Queremos relacionamentos saudáveis, mas estamos sempre pensando em tirar vantagem. Só que lembre que o princípio tem duas faces, estabelecidas pelo próprio Senhor: suportar e agradar, mas não a nós mesmos, mas ao Senhor. Pense o quanto Cristo Jesus nos suporta, para que tenhamos um relacionamento agradável com Ele e com o Pai por meio dEle. Já pensou nisso? Eu lembro que certa feita uma pessoa comentava assim, num círculo, dizendo assim: olha, eu sou uma pessoa insuportável. Ela tinha esse parecer sobre ela. Você já pensou isso? Ela disse que às vezes eu não sei como eu me suporto.
ela se percebe, usando a palavra mais fácil, como uma pessoa enjoada, causadora de conflito. Pois é, foi exatamente essa pessoa que foi amada pelo Senhor. Pense agora o quanto Cristo a suporta. E ele faz isso porque ele agrada ao Pai. E quando Paulo mostra isso para a igreja, ele quer que a igreja olhe para Cristo e imite a Jesus, não buscando agradar a si mesmo, mas agradando aquele que o chamou e suportando os fracos. Difícil, não é, irmãos? O que é que falta muitas vezes nesse momento? Sabe o quê? Paciência. Não é? Ou só é só comigo que acontece isso? Às vezes falta o quê? Paciência. Às vezes, irmão, sabe o que é que falta? Esperança. Meu Deus, será que essa pessoa não muda nunca? Ou eu não mudo nunca? Mas Paulo quer que você olhe para Cristo e veja nele esse padrão perfeito. Então você tem o princípio e você tem o padrão para que possa viver desse modo. Mas não somente isso, há uma terceira coisa que o texto nos coloca. Você tem a Escritura, a palavra de Deus. Olhe comigo agora, por favor, para o verso número 4 a 6. Olha o que o apóstolo Paulo diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Ele está falando de quê? Da palavra. A palavra foi dada para que vocês pudessem ser ensinados. É isso que Paulo está dizendo. Ensinados a quê? No que toca ao relacionamento. Preste atenção. Foi escrito a fim de quê? Note bem. Pela paciência e pelo consolo das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Preste atenção nisso. Foi o que eu acabei de dizer. Quando você vai se relacionar com gente difícil, o que é que pode faltar muitas vezes? Paciência. Às vezes você desanima. Não, meu Deus, pelo amor de Deus, já basta, já não dá mais. Sabe o que Paulo diz? Irmãos, você tem o princípio para se relacionar, você tem o exemplo de Cristo e você tem a palavra de Deus, que no uso da Escritura vai fazer com que você tenha paciência, aí pode ser perseverança e encorajamento, que seria a segunda palavra, consolação. Então ele está dizendo, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você se dedica a conhecer a palavra do Senhor, mais isto é melhor para os seus relacionamentos, porque você vai ler a palavra de Deus e vai entender que em relacionamentos Deus te dá, por meio da palavra, perseverança e encorajamento. E o produto dessas coisas é finalizado com esperança. Então, quanto mais você tem perseverança, quanto mais você tem encorajamento, mais você tem a esperança que tenha bons o quê? Relacionamentos. Vamos trazer isso para o casamento. Irmãos, os casados aí, não precisa acusar um ao outro, só pensa. No seu casamento, é necessário ter perseverança no relacionamento? Não é? Muito. Sinara que o diga, né? Muito. E é necessário todo dia você receber uma injeção de ânimo, um encorajamento, para não desistir daquela pessoa? Sim ou não? Com filhos também é assim? Mesmo jeito. Então, a partir da nossa família, essa é uma luta. E na medida em que a gente recebe de Deus a palavra, o Espírito age em nós, nós somos encorajados por Deus, Deus nos ajuda a perseverar naquilo, insistir naquele relacionamento, para que então sejamos cheios de esperança e possamos continuar vivendo com aquela pessoa harmoniosamente. Por quê? Olhe comigo agora o verso número 5. O Deus da paciência, o Deus de quê?
da paciência e da consolação, ou seja, o Deus da perseverança e o Deus do encorajamento, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus. Ou seja, ele está dizendo, do mesmo jeito que ele fez isso em Cristo, ele pode fazer em você, para encorajar você, para perseverar com você, para que você não desista daquela pessoa. Finalmente, verso 6, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor, o quê? Então, finalmente, vocês que estão em relacionamentos difíceis, vão se unir e vão dizer, graças a Deus, que nos ajudou, para que pela perseverança, e para que pelo encorajamento, a gente tivesse esperança e não desistíssemos um do outro. Agora nós estamos juntos e glorificando a Deus por nossa união e comunhão por meio de Jesus Cristo. Deus usa a palavra dele para trazer paz aos relacionamentos. Que maravilha, não é, irmãos? Que maravilha. Nós temos diante de nós, irmãos, o mais precioso recurso deixado por Deus para restabelecer relacionamentos quebrados, a saber, a palavra de Deus. Deus, pelo seu Espírito, fala conosco, nos encoraja, nos faz perseverar, enche-nos de esperança para que a gente não desista uns dos outros. Então aqui está uma lição preciosa para nós, não é, irmãos? Quando nós repousamos na palavra do Senhor e aguardamos a ação do seu Santo Espírito em nós, somos encorajados pelo Senhor, somos conduzidos a uma nova perseverança no Senhor, para que ao final tenhamos relacionamentos perfeitamente restabelecidos. Então pense que você pode estar com um relacionamento quebrado com alguém, e Deus pode restabelecer isso, por sua palavra e pela ação do seu Santo Espírito. Então, queridos irmãos, sirva a Deus, suportando os débeis, não agradando a si mesmo. Há um padrão, há um exemplo, há uma palavra. Por fim, por favor, veja comigo agora, verso número 7, até o verso de número 12. Portanto, então veja que ele começa com esta conclusão: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. O que é que Paulo quer agora, irmãos? Vocês sabem que tem um princípio, ok? Qual é o princípio? Não agrade a si mesmo e acolha o débil. Esse é o princípio. Você sabe que tem o exemplo perfeito, que foi de quem? De Cristo. E você sabe que tem a palavra dele, que vai ser usada segundo a ação do Espírito, para lhe encorajar, lhe fazer perseverar, e você ter esperança em bons relacionamentos. O que é que falta agora? A prática. E aqui está o que eu acho fenomenal nessa passagem, irmãos, no sentido da vivência do Evangelho. Porque Paulo poderia dizer muito bem, pronto, irmãos, agora podem sair, está tudo resolvido. Ele disse, não, tudo aquilo que você ouviu do ponto de vista teórico agora precisa ser aplicado. Então é como se dissesse, olha, agora que eu falei, o que vocês leram ou ouviram a carta, saiam daqui e vão tratar dos seus relacionamentos. E aqui eu acho que tem um grande confronto na nossa vida. Sabe qual é, irmãos? É a parte prática. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Nós somos desafiados no seminário, está aqui o pastor Alexandre, professor da área de homilética e pregação, que é uma das grandes dificuldades e muitas vezes a acusação sobre os pregadores, que é a parte prática. Já ouviram alguma vez alguma coisa sobre isso? Olha, a gente tem muita informação, mas na hora de transpor a teoria para a prática, que seria vencer, é um desastre. Em outras palavras, muitas vezes eu sei o que eu devo fazer, mas eu não sei como fazer. Implementar isso na vida. Mas esse não é o problema da Bíblia. Esse pode ser um problema do pregador,
ao não fazer isso, apontando o caminho, ou quem sabe dos ouvintes, de tendo ouvido não fazerem. Paulo não deixa brecha para isso, porque depois de arrazoar apontando o caminho, agora ele diz: agora vamos para a prática, vamos pegar o bisturi, vamos pegar a pá, vamos para a vida real. Por isso que no verso número 7 diz: portanto, diante de tudo isto, acolha, suporte, saia do banco e faça o que Deus mandou. Aí o problema é nosso, irmãos. Por isso que ele diz: como também nos acolheu Cristo para a glória de Deus. Ele está dizendo: seja um imitador de Jesus. Ele não fez isso, ele não acolheu a você. Agora vá acolher o seu irmão, vá ter com ele, fale com ele, converse com ele, acerte com ele. Aí não fique parado. Então de quem é o problema? É de Deus? Pode ser do pregador, não é? Mas pode ser também seu. Por quê? Você não entendeu o princípio? Você não entendeu o exemplo? Você não está fazendo uso da escritura que te encoraja e que te dá esperança? Ou você não quer fazer? Onde é que está o problema? Irmãos, eu ouso dizer que o problema está em nós. Nós somos o problema. Não é uma questão de compreensão. Não é uma questão de entendimento. É de atitude diante de Deus. Esse é o problema. Por isso nós vamos embaraçando e sendo embaraçados, porque falta-nos atitude. Como Paulo diz: portanto, acolha. Ele usa a mesma palavra que ele usou no início da porção do capítulo 14. A mesma palavra. É como se ele estivesse fazendo um fechamento. Depois de tudo isso, o que é que eu vou fazer? Qual é o dever de casa? Vai acolher seu irmão. E para que isso não ficasse solto, ele faz 4 citações do Antigo Testamento: 2 dos Salmos, uma da lei e uma dos profetas. Então veja aí comigo, ó. Verso 9: e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Salmo. Verso 10: e também diz: alegrai-vos aos gentios com o seu povo. Lei. Deuteronômio. E ainda: louvai ao Senhor vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Salmos. E por fim o profeta Isaías também diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Ele está dizendo o seguinte: olha, desde o Antigo Testamento Deus já vinha falando que Cristo ia fazer, e ele veio e fez. Então não foram só palavras lançadas ao vento. Isso é um grande confronto para nós também, porque muitas vezes a gente diz: não, eu vou acertar, e nunca acerta, né? Já passou por isso? Tem gente que diz: eu vou fazer, vou acertar, vou conversar. Não é um problema? A gente tem que entender isso. É uma dificuldade nossa, mas nós temos que imitar a Cristo. Esse é o meu, é o seu, é o nosso desafio. Imitar ao Senhor, que não somente disse o que ia fazer, mas Ele veio e fez. A questão é prática. Pergunta que tem que fazer para você: o que é que está faltando para você fazer? O princípio você já sabe, o exemplo você já tem, a força está em Deus e sua palavra. O que é que falta? Mas aí vem um grande detalhe, que eu entendo e reputo
uma grande aplicação do texto, que é o verso 13. Olha só que coisa interessante, porque se o sermão acabasse aqui, e eu creio que o texto também, você ia sair daqui com a seguinte perspectiva: então depende de mim, né? Sim e não. Não, pastor, agora eu não entendi nada. O senhor estava o tempo todo dizendo que dependia de mim, e agora o senhor está dizendo que não, por que não? Pelo que está posto no verso 13, que, ao meu ver, como eu disse, é a grande aplicação. Quando Paulo coloca tudo isso, ele não encerra dizendo, vai e faça apenas. Ele diz uma coisa, ó. Lembra do princípio de João 15:5? Lembra qual é que está escrito lá? O que é que está escrito? Sem mim. Então, para eu ter relacionamentos restabelecidos, eu preciso necessariamente de Deus. E qual é a expressão dessa dependência? Oração. Então, como é que Paulo encerra essa sessão? Com uma oração. Por quem? Pelos crentes brigados, pelos fracos e pelos fortes. Porque ele sabe que é finalmente pela ação de Deus no coração dos crentes que relacionamentos são restabelecidos. Ele sabe que se depender de nós, nós nunca buscaremos o nosso irmão. Então ele ora. E aí eu queria que você imaginasse o apóstolo orando por você, nesses termos: ó João, que o Deus da esperança, lembra da esperança que ele já falou? Vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que você, João, seja rico de esperança no poder do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, não é? Ele diz assim, olha irmãos, tudo isso é posto, e esta é a verdade, mas nós precisamos de Deus nos movendo a sermos santos como Ele é santo. Esse não é um trabalho do meu suor, embora você responda à graça de Deus, mas a igreja precisa orar para que tenha relacionamentos saudáveis. A igreja precisa depender do Senhor, o Espírito, porque somente por essa ação de Deus em cada crente é que nós vamos experimentar primeiro com Deus alegria e paz, e podemos então retribuir isso ao nosso próximo. Fora disso, impossível. Por quê? Sem mim nada podeis fazer. E aqui eu quero trazer à memória dos irmãos um exemplo que tive interessante. Alguns anos atrás, um amigo meu tinha um relacionamento problemático, familiar, particularmente com um irmão, e ele foi num desses encontros espirituais. Na época lá tinha muito, não é? O nome da época era G12, lembra que teve isso na Bahia lá um bocado, não foi? Eu acho que não sei se teve no Brasil todo, mas ficou famoso esse movimento, e aí o pessoal saía para fazer os encontros. Meu filho era encontro para tudo que é lado, subia monte, descia monte, e a pessoa voltava mais para ele. E lá ele recebeu uma carga espiritual tão forte, que ele voltou com um forte desejo de restaurar seu relacionamento. Graças a Deus por isso, não é? O desejo está correto, mas ele quis fazer do jeito dele. E aí ao chegar lá, depois do acampamento, na sua cidade, imediatamente ele foi procurar seu irmão. Meu filho, foi um desastre. Por que, pastor, foi um desastre? Não era isso que ele tinha que fazer? Era, mas só teve um detalhe: ele quis fazer do modo dele, e aquilo que era para ter sido resolvido foi agravado, piorou. Tempos depois, conversando com ele, ele disse: eu fui fazer na força do meu braço, eu fui fazer do modo que eu achava certo. Então ele pegou um princípio correto e aplicou do modo errado. O que é que Paulo está ensinando? É para fazer isto, é para suportar,
Mas faça isso na dependência de Deus, seguindo o modelo de Cristo, segundo a orientação da palavra e vendo a forma como o próprio Deus agiu com você, lhe restaurando. Deus foi violento com você? Ele considerou suas fraquezas, sua capacidade de compreensão? Por isso que Paulo diz: irmãos, eu quero orar por vocês, para que vocês saibam como fazer isto, na dependência do Espírito de Deus. Essa é a vida do Evangelho, onde nós aprendemos o que Deus quer que nós façamos, mas não saímos na doida fazendo. Nós fazemos debaixo do poder do Espírito de Deus, olhando para Cristo e seguindo as orientações da sua palavra. Você quer ter relacionamentos restaurados? Você quer aprender a suportar os fracos, sendo forte? Pois bem, bênção. Esse é o princípio para a sua vida como crente. É assim que você tem que servir a Deus. Mas cuidado para não fazer isso desconsiderando o padrão perfeito de Cristo, desconsiderando a necessidade da orientação da palavra de Deus e a forma pela qual o próprio Deus fez com você. Ore muito, ore mais, até que o Senhor Deus lhe mova e lhe dê debaixo da sua providência a ocasião adequada para restaurar os relacionamentos. Que Deus nos ajude e nos dê discernimento, irmãos. Amém.